boa tarde você de casa. Vene Casagrande, boa tarde. Boa tarde, o homem Fernandinha. combinou de voltar hoje. Cadê a cadeira dele? Tá vazia. Sabe por quê? Porque ele ainda tá em Minas Gerais, o Vene Casagrande. Cadê? Coloca ele aqui na tela. Sabe como é que eu vou te ferrar hoje? No final do nosso link, eu vou mandar você levantar dessa cadeira. Aí eu quero... Não faça isso. Aí eu quero ver o traje que tá aqui embaixo. Porque... Olha só, Fernanda Maia, se você fizer isso, seu marido não volta pro Rio de Janeiro. Não, pode ficar, mas não tem devolução não, hein? Olha aqui, ó. Daqui pra baixo, só Deus sabe o que tá vestindo aqui. A bermuda do Vasco, A noite de Belo Horizonte nunca mais será a mesma. Nunca mais será. Esses caras ficaram lá? Ficaram lá. Olha, até Uma equipe focada, que treinou de manhã, que trabalhou de tarde e que foi ao jogo apenas para assistir. Muito bem, faltou só você combinar só com o zagueiro isso. A gente já fala, Pedrosa. A gente já fala, mas o resultado não achei que foi ruim não, hein? A gente já vai falar sobre isso. Já volto lá o com o Vasco Pedrosa. está vivo. Ele tá com um sorrisinho aqui, tá irritante. Não, eu espero que o Fernanda Vasco... Maia, eu não sei porquê. 1-0? Ele tá. O Flamengo massacrou o Corinthians. 1-0? Nada a declarar. Eu tenho que esperar o jogo do dia 20. Pés no chão. Eu já vou... Tá direto de Minas Gerais ainda, Lucas Pedrosa. Eu quero saber o que ele achou desse jogo. Você, vascaíno, claro que ainda dá pra sonhar. A Pedrosa vai conversar com você daqui a pouco. Mas antes, vamos falar da estreia do Filipe Luís como treinador do Flamengo. O Flamengo teve o Gabigol como titular. Essa já foi a primeira informação ali antes do jogo. Todo mundo ficou, meu Deus, Pois é, Filipe Luís me driblou, hein? Muito. 1-0 Filipe Luís, hein? 1-0 Filipe Luís. Essa daí eu fui pego de surpresa. Parabéns ao Filipe Luís. Olha, é verdade. Não é todo dia que se ganha. Eu não vi no ter drone isso, eu nem tinha pensado nisso. Ele driblou o drone. Foi 1-0 pro Flamengo. O Flávio Vini, que tava lá no Maracanã, acompanhou tudo e vai falar com a gente. Fala, Flavinho! O estreante Filipe Luís foi o único que teve o nome gritado pela torcida antes do jogo. Talvez por causa do novo técnico, o Flamengo começou jogando bem e a Arrascaeta quase fez um golaço. O uruguaio teve outra chance clara, mas o Hugo salvou o Corinthians. Novidade entre os titulares, Gabigol tentou de letra e o Hugo pegou outra. Só que no chute do Alexandro, o goleiro esperava o cruzamento e a bola entrou. Foi o primeiro gol do lateral esquerdo pelo Flamengo. Filipe Luís gostou do que viu e aplaudiu na beira do campo. Quando a bola entrou, eu já pensei nisso. Falei, poxa, eu demorei tanto para fazer um gol, ele já fez o primeiro aqui. Uma sensação maravilhosa. Eu senti no banco de reservas. Eu vi meus companheiros correndo por mim, eu me senti muito orgulhoso. O Flamengo quase fez o segundo nesse voleio do Gerson. O Corinthians só foi ameaçar no fim do primeiro tempo quando o Garro obrigou o Rossi a espalmar essa bola. No início do segundo, lá estava o Hugo de novo, fazendo uma ponte na cabeçada do Ortiz. Outra novidade de um Flamengo mais motivado. Quem acaba saindo acaba sendo sempre o treinador, mas acho que todos ficam reflexivos em relação a isso e aí procuram dar uma resposta no jogo seguinte, né? E acho que isso acabou acontecendo hoje. Aí veio a sequência de bolas na trave. Romero acertou a do Ross. O travessão apareceu no caminho do Bruno Henrique e também do De La Cruz na cobrança de falta. O Gerson ficou cara a cara com o Hugo, que salvou outra. Já o Gabigol conseguiu colocar para dentro, mas estava impedido. O Corinthians só não empatou com o Romero porque o Léo Pereira tirou quase na linha. Mateuzinho também teve chance e foi outro que bateu na trave. O Flamengo vence na estreia do Filipe Luís.
O time rubro-negro leva para o segundo jogo em São Paulo a vantagem do empate para chegar pelo terceiro ano seguido na final da Copa do Brasil. Eu vi um time que criou muitas chances, que conseguiu finalizar e que incomodou o adversário em todo momento. Então, fiquei feliz porque é questão de tempo que a bola entre, porque a qualidade é extraordinária. Eu tenho uma máquina na mão. Confiante, a torcida do Corinthians fez festa depois do jogo, mas foi o Flamengo do Felipe Luiz quem mereceu palmas e saiu na frente por uma vaga na decisão. Eu tenho duas perguntas. Aí, como é que ele tá? Ele e o DJ Careca? Você pode fazer até 3 hoje, tô tranquilo. Eu tenho duas perguntas pra você. A primeira é... vamos lá. Por que você acha, ô Vene Casagrande, que o Flamengo mudou tanto em 3 dias sob o comando do Felipe Luiz? E já junto dessa pergunta, responde essa primeiro, que depois eu quero saber quais são essas mudanças que você identificou. Primeiro, por que você acha que mudou tanto? Vamos lá, Fernandinha. Eu não acho, não tenho opinião, embora muita gente esteja dizendo isso, que os jogadores queriam derrubar o técnico Tite. Eu não vejo dessa maneira, muito pelo contrário. O Tite não tinha o menor problema com o elenco, com nenhum jogador, a não ser com o Gabigol, que a gente sabe muito bem que os dois não se bicavam muito, era uma relação extremamente profissional. Mas os jogadores não estavam querendo derrubar o Tite. O que eu penso, na minha visão, é que a energia do Tite, da comissão técnica, que estava uma energia baixa, a gente podia observar isso nas entrevistas coletivas, já estava passando para os jogadores. Para mim tem uma imagem emblemática que mostra muito bem isso que eu estou querendo dizer. Quando o Gerson fez o gol da vitória, um gol extremamente importante em cima do Atlético Paranaense nos minutos finais, no último jogo do técnico Tite, e a forma como o Gerson comemorou, nem parecia um gol importante, parecia um gol qualquer, né? Sem vibração, e isso não é uma crítica ao Gerson. Eu acho, repito, eu acho que os jogadores do Flamengo já estavam sugando aquela energia do Tite. Era o retrato do ambiente. Perfeito. O que a comissão técnica estava fazendo, os jogadores também estavam fazendo. Então, a energia já estava passando para os atletas. É como se fosse uma empresa. Os funcionários enxergam um chefe cabisbaixo, com energia baixa, desanimado. Não é o nosso caso aqui. Graças a Deus, porque o nosso Big Boys não é desse jeito. Tanto é que lá no camarim eu até brinquei dando esse exemplo. Imagina se o nosso Big Boy estivesse desse jeito. A gente também estaria desanimado, fazendo um programa cabisbaixo, sabe? Sem a autoestima elevada. E aí chega o Felipe Luiz, com uma energia totalmente diferente, vibrante. A verdade é essa, a gente pôde ver na entrevista coletiva dele, de apresentação, que ele estava muito animado, querendo fazer acontecer. E aí os jogadores foram também pegar essa energia. Então eu não acho que seja algo pessoal com o Tite, um problema com o Tite. Não, é um fator novo, uma energia nova. E o Felipe Luiz chegou querendo mostrar serviço. Eu acho que foi isso. Claro, teve ajuste também. Por exemplo, na partida de ontem, mesmo ele tendo apenas 2 treinos, sendo um no campo, ele conseguiu, por exemplo, demonstrar uma jogada ensaiada. A gente pôde ver uma jogada ensaiada, coisa que com o Tite não estava tendo, por exemplo. Por exemplo, você falou aí dessa jogada ensaiada, foi a primeira coisa que você comentou até lá no grupo, né? Nossa, olha aí, a gente já está vendo uma jogada ensaiada. Além da jogada ensaiada e da forma com que o Flamengo se apresenta, eu digo na forma mais vibrante, você encontrou mais alguma outra mudança do Tite agora pro Felipe Luiz? E assim, eu acho, mas não tem que comparar o que passou, mas a gente é pago pra isso. Não, eu acho que nesse momento... Não, a gente é pago pra isso, Vene, pra comparar mesmo, E eu acho entendeu? que tem que comparar porque a diferença, a discrepância é muito grande. Assim, no estilo de jogo, na vibração dos atletas. Por exemplo, ontem eu gostei demais da intensidade do Flamengo, sobretudo no primeiro tempo. Foi um time extremamente intenso, pra cima, marcando sob pressão. Com o Tite não estava sendo dessa maneira. E aí, veja, isso aí, Vene, já não é uma questão de, a preparação física. Não. Que, olha só, absolutamente não deu tempo do novo preparador físico entregar algum poder físico, alguma melhora física, cardiorrespiratória, enfim, não. Isso realmente é uma questão de escolhas, de orientações e de intensidade mesmo. O quanto você se faz mais intenso. Não é porque não consegue ser intenso. Porque às vezes bate aquela dúvida, né? Nos jogos do Tite. Cara, será que eles já estão cansados? Será que já é o final da temporada? O que será que está acontecendo? A gente vê realmente uma intensidade muito abaixo do que a gente esperava do Flamengo na temporada. E aí foi visto nesse jogo que não tem nada a ver do que eles podem entregar. Claro que de como eles estavam entregando. A gente também não pode esquecer um fator que é extremamente importante. Esse jogo é um jogo de mata-mata.
Isso mexe também Verdade. com o emocional dos atletas. verdade, É totalmente diferente do jogo contra o Atlético Paranaense. Mas vamos pegar o jogo contra o Corinthians e o jogo contra o Peñarol. Foi diferente. E são jogos de mata-mata. São jogos do mesmo nível, digamos assim, embora competições totalmente diferentes. Então, acho que a gente pode ver um Flamengo... Eu vou dar um exemplo. O Wesley na lateral direita. Foi um baita acerto do Felipe Luiz. O Wesley fez uma grande partida ontem. O próprio Pulgar, que ontem eu havia dado a minha opinião que eu não começaria com ele no time titular, fez uma grande partida. Uma grande partida. O Flamengo ontem teve 27 bolas roubadas. E o Pulgar se destacou nesse ponto também. Ajudou bastante o De La Cruz. O Arrascaeta, que é um jogador que é fisicamente falando, não consegue entregar aquilo que se espera dele. Ontem ele já conseguiu mostrar uma certa evolução. Não sei se é a vontade de fazer acontecer. O Gabigol? Ânimo extra. Eu acho que... O Gabigol também. Eu acho que fez um grande primeiro tempo. Inclusive foi o fator surpresa do Felipe Luiz na escalação. Eu acho importante, vamos agora falar do Gabigol, Vene. Eu acho que foi importante para o Gabigol começar. Sim. Começa que o Felipe Luiz entrega para ele uma confiança. Sim. Confio em você, olha lá, vamos nessa, né? Sim. E eu não sei, vocês não são tão, mas eu sou muito mística no futebol. Eu acho que tem umas coisas que podem ser... Você pode se debruçar nisso. Eu acho que o fato do Gabigol-Flamengo, ela é uma mística, ela é uma máxima. O Gabigol é um dos maiores ídolos da história. Um cara que, numa final de Libertadores, estava todo mundo já meio que desacreditado. O cara vai lá e resolve o negócio nos últimos minutos. Então, assim, isso não é só uma coincidência. Isso realmente é a capacidade que ele tem da resiliência dele. Então, eu já estava falando há um tempo, gente, eu acho que o Gabigol tinha que começar a voltar a ser titular, ter esse espaço dele. O Pedro não se machucou, infelizmente. Então, esse espaço é dele. Então, assim, eles jogam futebol diferentes. A posição do Gabigol hoje é muito diferente da do Pedro, a gente sabe disso. Mas alguém faz o que o Pedro faz nesse elenco do Flamengo? Não, ninguém. Então, eu acho que é uma opção. Então, enfim, a gente já debateu sobre isso. E ontem ele começou jogando, né? Então, ele teve a oportunidade de, desde o início, estar ali mostrando o que ele é capaz. Você gostou do que você viu do Gabigol? Gostei do que eu vi. Achou que foi uma boa escolha do Felipe Luiz? Vamos lá. Nos tempos de Tite, eu não defendia a titularidade do Gabigol pelo esquema dele. O esquema que ele utilizava não era um esquema que eu poderia dizer aqui que o Gabigol merecia ser titular. Por quê? Entre Bruno Henrique ficar de falso 9, centralizado, enfim, como quer que você queira chamar, ao invés do Gabigol, eu preferiria o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique vive o melhor momento. Agora, no esquema tático que o Felipe Luiz colocou ontem, uma espécie de 4-4-2, eu não vejo o menor problema colocar o Gabigol, embora muita gente tenha classificado essa escalação na base da amizade, na base da panela. Eu não vejo dessa forma. Nem exemplo, eu. se fosse o Gonzalo Plata, o que o Gonzalo Plata vem jogando também para eu ficar defendendo aqui a titularidade dele? Acho que o Gabigol e o Gonzalo Plata podem estar no mesmo nível. E ontem o Gabigol mostrou o quê? Com o Felipe Luiz, o ânimo dele será diferente. E eu não julgo o Gabigol, muito pelo contrário. Falei isso aqui quando estava indo o técnico Tite. Se põe no lugar do Gabigol. Você é o Gabigol. A gente sabe a força que tem o Gabigol entre os torcedores do Flamengo, a história dele com a camisa do Flamengo e também a parte tática dele, a parte técnica dele. Ele olha e vê o Carlinhos na frente dele. Nada contra o Carlinhos, repito, não tem nada pessoal contra o Carlinhos. Mas, gente, não dá para comparar. O Gabigol, mesmo em má fase, eu acho que ele pode entregar mais que o Carlinhos entrega. E aí, sabe que eu reparei ontem? No Bruno Henrique muito mais intenso e muito mais poderoso, reeditando essa dupla com o Gabigol. Porque ele não ficou fixo na ponta esquerda, como que é o o Tite que às vezes ele botava. gosta de ser, né? De ser um cara intuitivo. O Bruno Henrique é muito intuitivo. Esse gol do Gabigol, ele foi anulado, tá, gente? Esse gol do Gabigol foi anulado por impedimento, que, aliás, o Vene Casagrande foi milimétrico, né? Eu não achei justo também a forma Eu tô doida como... pra essa regra mudar logo. Como eles traçaram a linha, eu fico na dúvida. Não tem como eu dizer que eles acertaram ao anular o gol ou também erraram. Você acha que não estava impedido? Eu não tenho como, eu não tenho uma opinião formada, porque a forma como eles traçaram a linha não é uma forma correta, que tal na minha opinião. A gente acabar com esse troço de paralaxe? É isso. E botar uma linha do Plim da década de 90. Alex, não tinha dúvida. Ninguém debatia. Eu falava assim, eu já trabalhava com televisão, e não na década de 90, né, gente? Eu era uma pequena menina. Mas na época em que o Plim ainda traçava aquela linha. Vamos lá no tira-teima. E aí colocava a linha. Ninguém no dia seguinte, Alex, ficava na televisão debatendo se era ou não impedimento. Aí eu falava na televisão que era a única regra fechada do futebol. Todas as outras são interpretativas. Socou, não socou, botou a mão na bola, não botou, saiu, não saiu, não saiu, olha a bola, tem um pedaço da bola, tem um gomo da bola. Mas o impedimento, ele não tinha discussão. Ou estava
ou não estava impedido. E não era sobre como eu olhei, como você olhou, se eu tô no trem, no primeiro vagão, no segundo vagão. Todo mundo via a mesma coisa. Traçou a linha lá. Tá? Não tá. Aí pega um paralaxe, um ponto, uma coisa, a câmera daqui, a outra de baixo. Gente, dito é ponto isso, de vista. não dava cada pra hora anular você o gol, vai né? achar uma coisa, igual a bola. Tá fora, tá dentro, tá fora, tá dentro. É ponto de vista. Eu não anularia o gol, dando a minha opinião. Mas beleza, a gente não tem como cravar que estava ou não impedido. Agora, sobre a atuação do Flamengo, algo a se melhorar não dá para você perder a quantidade de gols que o Flamengo perdeu ontem. Verdade, O Flamengo finalizou ontem 19 vezes, sendo 9 no gol. O goleiro Hugo Souza, que na minha visão deu mole no gol do Flamengo, quis adivinhar o cruzamento, acabou falhando no gol do Alexandre, fez várias defesas difíceis. Hugo Souza, né? O Flamengo ainda colocou 2 bolas na trave também. Eu acho que a forma como o Flamengo jogou foi uma forma muito boa. Eu acho que, enfim, para o primeiro jogo do técnico Felipe Luiz, positivo, mas não pode perder essa quantidade de gols. Estamos falando de uma partida mata-mata. Lá na Arena Corinthians, o Corinthians, com certeza, com o apoio da torcida, vai fazer um jogo mais difícil que fez esse dentro do Maracanã. O Hugo Souza, para ele estar aí, vestindo a camisa do Corinthians, encontrando o Flamengo, quanto que o Corinthians pagou? O Corinthians vai pagar mais 500 mil reais. Ah, não pagou ainda? É porque tem... Eu não tenho essa informação se já pagou, porque eles têm até 24 horas após o apito final para o dinheiro cair na conta do Flamengo. Ainda tem mais horinhas aí. Tal como aconteceu no Campeonato Brasileiro, quando o Hugo Souza enfrentou o Flamengo, o Corinthians pagou essa multa de 500 mil reais. E agora terá que pagar também. Mas, Vene, por que o Corinthians não efetua logo a compra do Hugo Souza para poder parar de pagar essa multa? Porque, por contrato, o Corinthians só pode fazer isso a partir do dia 10 de outro. Exercer essa opção de compra. Dias, né? Exatamente. Então, para o jogo da volta, marcado para o dia 20, eles já terão comprado o Hugo Souza. Assim, o presidente do Corinthians diz. Porque para comprar o Hugo Souza, ele tem que pagar à vista ou dar uma garantia bancária que o Flamengo aceite. Entendeu? Entendi. Então não tem risco, entre aspas, de calote, no caso, como está acontecendo com o Mateuzinho, como está acontecendo com outros jogadores que o Corinthians não vem pagando. Mas eles só podem comprar o Hugo Souza, exercer a cláusula de opção de compra a partir do dia 10 de outubro. Até lá, ele ainda é jogador do Flamengo emprestado ao Corinthians. E performou bem, né? Você detalhou aí que você achou que ele falhou no gol? Eu achei que ele deu mole no gol. Ele adivinhou. Se a gente parar e analisar o lance do gol, o Alexandre recebe, dá uma olhada para a área, como se fosse cruzar, o Hugo Souza adivinha o cruzamento, e aí o Alexandre observa o gol vazio, chuta pro gol e consegue fazer o gol. Inclusive, um lateral esquerdo fazendo o gol da vitória do Flamengo na estreia do Felipe Luiz no comando. Fica essa curiosidade aí. Vene Casagrande, é difícil, eu acho né? que Alexandre é difícil fazer gol. Eu acho que valeu a pena, sim. O Hugo Souza tem sido. Eu também acho. É um super personagem. Apesar de ter dado mole no né? gol do Flamengo, ele fez uma baita Mas acontece, uma hora ou outra o goleiro não vai pegar jeito. tudo, né? Mas o que ele pegou aí em relação a tudo que aconteceu. Inclusive o lance de letra do Gabigol, que iria fazer um golaço, o Hugo Souza fez uma defesaça. A letra não foi no Hugo Souza. Na verdade, o Hugo Souza que fez a defesa. Pois é, essa de várias que ele... Isso. E fora que às vezes a gente vê os caras chutando pra fora e se fala, o cara errou. Às vezes a qualidade de posicionamento do goleiro atrapalha muito a visão e tudo que ele consegue pra conseguir finalizar uma bola. Então, assim, o Hugo tem se tornado um Acho personagem até que o Flamengo muito deu importante. mole na forma como tratou o Hugo Souza. Poderia ter ficado com ele no elenco e ter negociado o Você não Matheus acha que Cunha. estava na hora dele Não, sair do Rio, quem me acompanha no meu Flamengo? canal sabe que eu falei muito bem isso. E na época, vários comentários, você é empresário do Hugo Souza, tá ganhando dinheiro, me criticando pela minha opinião. Mas eu acho o Hugo Souza mais goleiro que o Matheus Cunha, sem sombra de dúvida. Olha só, o Vasco saiu na frente, viu? Mas acabou levando a virada do Atlético Mineiro, esse jogo Copa do Brasil, jogo lá na MRV, que é a arena do Atlético Mineiro, ou seja, jogo de fora de casa pro Vascão. Rodou. A partida começou agitada e a primeira chance foi do Galo com o Hulk. Mas a resposta do gigante da colina veio rápida e precisa. Verratti puxa o contra-ataque e deixa na medida para Emerson, que encontra Felipe Coutinho, que abre o placar na arena MRV. Mas o Atlético também é forte em casa, e o ex-vascaíno Paulinho faz ótima jogada e chega muito perto do gol. De novo, a equipe do Galo insiste e Léo Jardim faz 2 boas defesas na sequência. Até que essa aqui, o goleirão do Vasco não conseguiu salvar. Jogada trabalhada, começando com Hulk, e é Arana que acerta o ângulo sem nenhuma chance para Léo Jardim. Tudo igual na arena. Mas o Galo queria mais e a virada saiu de um velho conhecido do Vasco. Cruzamento de Arana e Paulinho manda de cabeça. 2-1 Atlético.
O jogo continua movimentado e com mais chances do Galo. O Vasco ainda buscava e Sforza manda por cima. Os donos da casa levavam perigo. O Vasco ainda buscou o gol com camisa 10 Payet, mas não deu certo. Final do primeiro duelo da grande decisão, com vitória para o Galo. Vamos com ele, Lucas Pedrosa, direto de Minas Gerais. O homem ainda não conseguiu... Ah, não, tirou. Não. Nem eu vou aprovar isso. Não. Uma palavra hoje? Não. Gente, claro que não. Jogo de ida e volta. O Vasco jogou fora de casa. Não foi um Vasco medroso, foi um Vasco corajoso, mas tem um... Eu sempre falo... Mas é um Vasco que tem Léo Pelé, entendeu? Mas tem um adversário, meu Deus. É o Atlético Mineiro. Gente, o Atlético, quando tá afim, eles botam assim... Parece que eles falam assim, ó... Galera, bora jogar um pouquinho aqui, uns 10 minutos? Ah, vambora, galera! Aí eles vêm... Aí você fala, meu Deus, de onde que tá vindo isso? Esse volume, essa intensidade. Aí do nada eles param, desaceleram. Lucas Pedrosa, eu quero que você faça a sua análise desse jogo aí do Vasco da Gama. Uma derrota, mas tem o jogo de volta em São Januário, Pedrosa. É isso, Fernanda. Boa tarde a você, boa tarde ao Venê, a todo mundo de casa que está acompanhando aqui o SBT Esporte Rio. Eu entendo que o Vasco da Gama está vivo nesse confronto. Obviamente você fica com um gosto ali complicado porque o Vasco abriu o placar. Inclusive uma partida primorosa do craque Felipe Coutinho. Mais uma vez mostrando que ele é um jogador muito acima da média. Qualquer atleta ali, ou a maioria dos atletas, teriam chutado naquele primeiro lance. Ele consegue deixar o zagueiro do Atlético Mineiro no chão e bate cruzado para fazer 1-0. Emerson Rodrigues e também o Verratti participaram da jogada. O Vasco foi bem. O Vasco foi corajoso dentro da Arena MRV e tinha esse 1-0. Só que, infelizmente, mais uma vez, numa insistência que é muito óbvia, que vem sendo falando durante a temporada inteira, que se chama Léo Pelé, acaba prejudicando o Vasco da Gama. Nós aqui do SBT Esporte Rio sabemos que a gente respeita muito o atleta, a gente nunca vai falar sobre a pessoa Léo Pelé. Mas, tecnicamente, dentro de campo, o campo e bola do Léo Pelé é um campo e bola muito preocupante. E eu já entendo que já não é mais culpa do Léo Pelé, é culpa de quem coloca o Léo Pelé. E não há mais a desculpa também de que o Vasco não tem opções. A gente está falando aqui do João Vitor. O João Vitor custou quase 40 milhões de reais para os cofres do Vasco da Gama. Porque o João Vitor é banco de reservas, principalmente dentro de uma semifinal de Copa do Brasil, no momento importante que o Vasco estava vivendo e que, mais uma vez, o Léo Pelé falha em 2 gols que são decisivos. Ah, mas o João Vitor estava com cartão amarelo. Isso não é justificativa. O Verratti jogou com cartão amarelo pendurado, o Sforza jogou com cartão amarelo pendurado, e é muito mais importante você ter um jogador desse calibre e evitar gols do que ficar pensando de perder ele para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Então, acho que se tem algo a criticar do Rafael Paiva, é justamente essa insistência no Léo Pelé. Porque é uma insistência, repito, óbvia. Todo mundo sabe que o João Vitor é o melhor zagueiro do elenco, que o Maicon também está vivendo um bom momento, que essa deveria ser a dupla de zaga titular do Vasco da Gama. E não foi. O Vasco acabou prejudicado por uma insistência do técnico. No segundo tempo, eu entendo que o jogo foi muito equilibrado. Entre os 25 e 35 minutos, o Atlético Mineiro foi avassalador, teve chance de ampliar o placar, só que depois, mais uma vez, esse Vasco, que é muito difícil de ser batido, quase buscou o empate. Quando você perde o Felipe Coutinho, você também perde um pouco de qualidade, mas o Payet entra bem no jogo. E o Vasco quase empata em uma cabeçada do Verratti ali, outras jogadas também aconteceram. Então, a sensação da galera que saiu da Arena MRV é: dá porque o Vasco em São Januário é muito forte, dá porque o Vasco em São Januário só perdeu uma partida nessa temporada inteira de 2024 e esse grupo acredita. Esse grupo não se entrega fácil. Então, o saldo para mim não é positivo, mas é um saldo de poder acreditar. É um saldo de que em São Januário o Vasco pode passar dentro de campo. Não só pensando em pênalti e fazer 1-0, mas sim jogar bola. Conseguir usar a pressão do São Januário para poder ferir esse time do Atlético Mineiro, que é muito qualificado do meio para frente, mas do meio para trás tem deficiências. O Vasco pode aproveitar essas deficiências para poder passar para a final da Copa do Brasil. A gente está destacando aqui o ano inteiro em como essa reconstrução do Vasco está sendo feita na base do amor. O Vasco está hoje na Série A pelo amor de sua torcida. Foi a torcida do Vasco que trouxe de volta, que arrancou o Vasco lá da Série B e falou: vem, eu não quero, vem que eu vou levar você. E levou. E assim, em todas as situações é esse amor do torcedor que sustenta o Vasco.
E o que a gente consegue ver hoje, ô Vene Casagrande, é um Vasco que, além do amor de sua torcida, que nunca se apagou e que nunca acabou e que nunca sumiu, é um presidente muito vascaíno, é um ídolo extremamente vascaíno, que é o Coutinho, que é o homem da decisão, e outros caras que, aliás, um deles eu quero que você fale daqui a pouco sobre ele, que é o Alex Teixeira, que também entra nessa partida. Queria que você falasse um pouco sobre ele. Mas antes, Pedrosa, a gente vai escutar o que o Rafael Paiva falou durante a coletiva sobre isso que você estava falando aí, sobre o resultado do jogo e a força do time para a decisão em São Januário. Cadê? A gente não veio para se defender aqui, a gente sabe da força do Atlético, mas a gente também sabe que é muito difícil. Mas nós saímos com o sentimento de que o jogo está vivo. Em São Januário nós somos muito fortes. Nessa competição na Copa do Brasil, a gente foi muito forte em todos os jogos e a gente sai com a sensação que a gente vai fazer de tudo para passar. Esse é o pensamento do treinador e o que a gente sente, Pedrosa, que é também dos atletas. Porque às vezes a gente vê o treinador falar um negócio na coletiva e olha em campo, é outra parada. E o que a gente já entendeu é que para esse grupo do Vasco vai ser muito na intuição, na base do amor, como a gente tem tanto falado aqui, e também na força do Vasco dentro de sua casa. Eu tenho a sensação de que hoje o grupo pensa como o Rafael Paiva, não tem nada, absolutamente nada perdido. Pedrosa, eu não vi um vascaíno triste hoje, sabia? Mesmo perdendo, porque tem essa esperança de resolver em São Januário, Pedrosa. E aí, se você for parar para pensar, Fernanda, no histórico do Vasco na Copa do Brasil, são 3 classificações no pênalti, né? E classificações, inclusive, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, que ninguém mais acreditava. Então não tem como a gente ver a postura do Vasco da Gama que teve na Arena MRV, e esse era o meu medo naquele momento ali, inclusive, como que o Vasco vai se portar na Arena MRV? Será que vai ficar marcando em bloco baixo? Será que vai ficar sendo pressionado pelo Atlético Mineiro? E não, o Vasco fez 20 minutos de marcação alta lá na Arena MRV, conseguiu equilibrar o jogo no primeiro tempo, e infelizmente teve 2 falhas individuais aí, que culminaram nos gols do Atlético Mineiro. A gente nunca pode tirar o mérito do adversário. O Guilherme Arana acertou um chute no ângulo, o Paulinho é um baita de um jogador também, que inferniza aquela entrada da área. Ontem, por exemplo, Hugo Moura e Cocão não fizeram boas partidas e eles são extremamente importantes para o termômetro que é o Vasco da Gama, mas aqui em São Januário é diferente, Fernanda. Você foi muito bem quando você disse que não tem nenhum vascaíno triste hoje. E a verdade é essa, porque esse time luta, porque esse time acredita e esse time também tem qualidade, principalmente com o seu grande craque, que é o Felipe Coutinho. E já penso num recado aqui para o Rafael Paiva, principalmente no sistema defensivo. O João Vitor não pode ser banco do Vasco da Gama. Jamais pode ser banco do Vasco da Gama. Ele é o melhor zagueiro que o Vasco da Gama tem. E Paiva, dá uns minutinhos pro Pai e pro Coutinho juntos. O Vasco precisa de qualidade. A gente não tem mais tempo, mas essa é a grande entendimento do vascaíno que aí, pelo visto, o homem não vai botar os dois juntos, porque a gente não tá vendo isso acontecer. Em 10 segundinhos me fala, gostou do Alex Teixeira, Pedrosa? Não vamos deixar passar batido Eu acho que não tem muito como cobrar tanto o Alex Teixeira, ele não participou muito dos últimos jogos, entrou num jogo extremamente difícil, foi bem, protegeu a bola, tem experiência. O negócio é o Paiva dar mais sequência para ele, porque qualidade a gente sabe que ele tem. Agora a gente vai embora, mas antes de ir embora, a gente não, você levanta, por favor. Quero ver. Não, sim. Eu não vou trazer teu marido pro Rio de Janeiro. Eu quero ele vai ver. Ficar aqui em Minas. Vamos lá, eu quero ver como é que tá aí embaixo, se tem calça. Porque como é que tá, Venê? Calça e tênis. Cadê o Lucas Pedrosa? Vê se não tá descalço ou de chinelo. Não, se ele tiver de calça, ele tá errado. É isso. Olha lá. É isso. Gente, tá certo, Pedrosa. Olha aí. É a última moda. É isso, Pedrosa. Valeu, Pedrosa. Olha lá. Boa viagem de volta aí pra vocês, hein, Pedrosa? Um beijo. Tchau. Valeu, beijo. Um dia maneiro também lá em Minas Gerais, direto de Minas Gerais, Lucas Pedrosa. Vamos beber água, Venê? Vamos. Na volta tem o quê? Tem drone de Fluminense, né? Bora, Cadê? bora. Daqui a Hoje pouco tem a gente fusão. fala. E o Flu joga hoje com o Cruzeiro pelo Brasileiro. Opa, trava-língua. Qual é a escalação aí, Venê? Teu drone. É o reencontro com o Fernando Diniz, inclusive. É né? verdade. O Fernando Diniz vai enfrentar sua ex-equipe, o Fluminense.
equipe que ele conhece muito bem. E o time do Fluminense ontem treinou com Fábio no gol, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos, Marcelo, Martinelli, Facundo, Arias, Ganso, Cauã Elias e Keno. Lembrando que o Cano está suspenso, então ele não pode, expulso, né? Ele não pode ser escalado para esse Cris, jogo. pra gente ir embora, gostou desse Flu? Sim. Muito bem, então vamos embora bem. Vamos e amanhã lá. a gente Sem volta Thiago Silva, hein? nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, ao vivo, sempre com o Lucas Pedrosa de volta, se Deus quiser. Se Belo Horizonte permitir. Oh, meu Deus. Tchau, gente. Até amanhã. Não deu, não me 10 não. 1 hora aqui. Acabou o horário político. 1 hora aqui com a gente, tá bom?